Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como alterar valores em uma linha de uma tabela no Power Query. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer para entender melhor esse desafio é conectar aqui uma planilha do Excel. Então, sem enrolação, eu vou conectar aqui a uma pasta de trabalho do Excel, qualquer uma, tá? Só para usar como exemplo. Isso aqui, inclusive, a gente usou numa outra aula aqui do canal. Vou deixar aqui no card aqui em cima, também de Power Query, bem legal a aula. Bom, o que a gente quer fazer aqui é alterar uma linha. Tá, Ronan, mas por que isso? Bom, eu já precisei desse método aqui em diversas planilhas que a gente tem de leitura dentro do Power BI, onde a gente quer alterar apenas um valor específico, ou então, né, por exemplo, para um caso bem específico que eu uso muito, eu tenho o cabeçalho na primeira linha, mas eu não tenho o cabeçalho inteiro, então eu substituo a linha com valores que eu quero, para depois transformar em cabeçalho. Ficou meio confuso isso que eu falei, mas esse aprendizado vai valer a pena. Vem aqui comigo. O que a gente quer fazer? O desafio aqui, por exemplo, eu quero que exatamente na linha 5 eu quero corrigir esse valor. Em vez de ter esse valor aqui, eu quero que seja o ID 123, quero que seja do Rio de Janeiro e quero que o valor seja 123 também. Tá? Então, como que eu faço para pegar esses valores e trocar aqui? Bom, um ponto importantíssimo aqui é que você pode ter pensado em dar um replace, né, um substituir valores. Mas, óbvio que se esse 1374 tivesse em outras linhas, poderia dar um problema, né? Porque ele ia substituir o 1374 daqui também. Então, eu não poderia usar o substituir valores. O mesmo para São Paulo, né? Se eu der um substituir valor aqui, ele iria trocar tudo. Então, como que eu falo aqui para o Power Query? Ó, pega essa linha 5 e altere para mim para esse e esse e esse valor. A gente vai entender passo a passo e todos os conceitos para fazer isso, mas eu vou pedir rapidão, deixa o seu like já, ajuda aqui compartilhando esse vídeo ou outro aqui do canal, porque isso ajuda a gente a levar esses conteúdos gratuitos mais longe. Eu preciso da sua ajuda para crescer aqui os conteúdos gratuitos do canal. Se inscreva se você não for inscrito e me siga no Instagram, @Ronavico, o link tá aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado a você que acompanha, ajuda aí no like, no valeu ou virando membro. Todo o apoio que vocês dão ajuda muito o canal a continuar. Valeu mesmo, vamos lá. O que a gente vai fazer então? Primeiro, eu tenho que explicar para vocês que toda tabela é feita de registros, tá? A gente tem uma aula no canal sobre tipos de dados aqui no Power Query, mas eu vou explicar rapidamente o que você tem que saber. Você tem que entender que uma tabela é um conjunto de registros. Cada registro são essas linhas, né? Como assim, Ronan? Bom, se eu pegar essa tabela aqui, ó, e falar assim, ó, por exemplo, pegue a linha 5, que é a linha que a gente quer substituir aqui. Se eu colocar aqui 4, e obviamente é 4 porque começa no 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, então a quinta linha. Então quando eu colocar aqui, ó, Enter, perceba que ele pega esse registro. Então, isso aqui se transforma em um registro com propriedades. Então, a linha da tabela é um registro. Como que eu entendo registros no Power Query? É entre colchetes, né? Então, eu sei que essa linha aqui, na verdade, é um ID igual a tananã, estado e tal a tananã e valor igual a tananã. Isso é um registro aqui no Power Query. Como que eu vou provar isso para vocês, né? Eu já provei colocando o 4 aqui, mas eu posso, né, brincar mais aqui, explorar mais o nosso conhecimento em linguagem M. Bom, eu crio uma consulta nula aqui. Na consulta nula, eu posso vir aqui e colocar igual e colocar ID igual a 1, por exemplo, né, ou 1, 2, 3, que é o que eu quero que seja, né, estado igual a RJ e valor igual a 1, 2, 3. Quando eu dou um Enter aqui, perceba, ele é a mesma coisa, né, de quando eu pego na tabela e falo, me mostre a linha número 5, né, olha só, é a mesma coisa. O que eu quero mostrar para vocês? Que essa tabela é um conjunto de registros. Tá bom, Ronan? Entendi, mas por que você tá falando isso? Porque a gente vai falar pro Power Query aqui que eu quero em um determinado registro dessa tabela trocar por outro. Então, por isso que eu precisava entender o que era um registro aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro ter um registro, que no meu caso vai ser esse, né? Ou seja, com a propriedade ID igual a 1, 2, 3, a propriedade estado igual a Rio de Janeiro e a propriedade valor igual a 1, 2, 3.
poderia, né, chamar isso aqui também de colunas, fica mais fácil na sua cabeça, né? Então, uma linha com a coluna ID 1, 2, 3, uma linha com a coluna estado RJ, uma linha com a coluna valor 1, 2, 3, o que fica mais fácil para você, mas a gente sempre lida com registro e propriedades, tá bom? Beleza, entendi, Ronan. Vamos lá então agora pegar e usar esse registro aqui lá. Só que para eu não ter que ter uma consulta separada só para isso, né? Eu posso fazer direto na linguagem M usando exatamente isso aqui que eu escrevi, né? Posso até dar um Ctrl C aqui se eu quiser, mas eu vou escrever de novo para exemplificar, né? Vamos fazer do zero, ó. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um vírgula aqui no final dessa linha, começar aqui um código novo. E eu vou colocar, ó, registro novo a ser utilizado, né? Posso dar o nome do jeito que eu quiser, até com espaços, né? Se eu usar assim, ó, posso colocar assim, ó, registro novo a ser utilizado, o que ficar mais fácil para você na sua mente, tá? Sempre utilize o que for mais fácil, não se preocupe com padrões agora, beleza? Então, ó, registro novo a ser utilizado é o que? É igual a ID, igual a 123, estado, igual a RJ, certo? E valor igual a 123. E óbvio que tem que ser as propriedades, né, que vai estar na tabela. Porque se eu tiver uma propriedade aqui diferente, não vai fazer sentido nenhum. Ele vai entrar na tabela, mas não está entrando na coluna que eu quero, né? Eu tenho que ter a linha ali, o registro ali com as propriedades igual a da tabela. Fechou? Então, eu já tenho o meu registro aqui, ó. O meu registro é esse aqui. Eu já tenho isso, a gente já sabe que isso é um registro. Beleza, Ronan, prova pra mim que ele tá aí mesmo. Ó, se eu colocar aqui, ó, Ctrl V e der um concluído, eu vejo ele, né? Porque o que tá no in é o que eu vejo ali, certo? Tá, beleza, entendi. Volta pra tabela aqui. Vamos voltar pra tabela que estava. Como que eu faço, então, pra trocar a linha 5 por esse registro? Fácil, tranquilo. A gente vai dar um comando aqui de transformação de tabela. Então, aqui, ó, tabela com linha 5 alterada, vai ser o nome aqui dessa etapa. Então, nessa etapa, eu vou fazer o quê? Eu vou falar table, ponto, replace rows, perceba que replace rows tem um S. Quando tem um S, tá? Ele tá dizendo que eu posso trocar mais de uma linha, ou seja, eu posso pegar e inserir 3 linhas a partir da linha 5 se eu quisesse. Então, podia trocar essas 3, podia inserir novas 3 linhas ali. Então, essa mesma função serve para esse tipo de caso se você precisar. Inserir linhas novas ali no meio da tabela, tá? Se você precisar um dia, você pode usar essa mesma função. Mas no nosso caso, o que eu vou fazer? Primeiro, passar a tabela que eu vou inserir, né, eu vou alterar as linhas, então é a tipo alterado, certo? Que é aquela tabela que a gente está vendo ali. Então, nessa tabela aqui, o que ele pede para mim? Offset. Então, o que é o offset? Qual a linha que eu quero fazer a substituição, que eu quero iniciar a substituição? É na linha 0, 1, 2, 3 ou a 4, certo? Então, eu vou colocar aqui 4, eu quero offset 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 na quarta linha. Quantas linhas eu quero substituir a partir da 4? Como assim, Ronan? Lembra que eu falei? Se eu quisesse substituir todas essas, eu poderia. Então, eu podia falar que a partir da quarta linha, substitua as 5 seguintes. Eu poderia fazer isso. Mas no nosso caso, eu quero alterar só uma count igual a 1, né? Ou seja, chegando na quarta linha, eu quero substituir apenas uma. E aí, ele me pede aqui uma lista. Ué, mas você acabou de falar que você criou um registro, e agora, né? Tá pedindo uma lista. Uma lista é um conjunto de registros, né? E agora, o que vai acontecer? Bom, vamos passar o registro aqui e ver o que ele fala, ó. Então, nessa tabela, vá na quarta linha, substitua uma linha só por esse conjunto de registros. Vamos ver aqui o que vai acontecer se eu passar isso aqui, ó. Óbvio que eu tenho que colocar no in aqui para ele voltar com a tabela, né? Opa, você passou um registro e a gente quer uma lista. Realmente, isso aqui é um registro. Como que eu faço para um registro virar uma lista? Bom, tem algumas maneiras. Uma delas é colocar chaves. Por isso que aquela aula lá de tipos de dados é importante, porque você usa o tipo de dados em todas as funções, né? Você tem que entender o que é uma tabela, o que é uma lista. Então, por isso que eu recomendo muito essa aula aqui do canal, que também é gratuita, tá? Então, quando eu coloco chaves aqui, eu tô falando o quê? Eu tô falando, isso aqui é uma lista com um registro. Olha só quando eu der um Enter, tá vendo, ó? É uma lista com um registro. Inclusive, eu podia ter mais registros, ó.
com 2 registros agora. Olha só, com 3 registros. Então, é uma lista de registros, beleza? Então, basta eu colocar chaves que aquilo se transforma em uma lista. Então, novamente, antes da gente ir para lá e finalizar essa parte, quero que vocês entendam muito isso. Isso é um registro, isso é uma lista de registros, certo? Coloquei as chaves, eu estou falando que isso é uma lista. Tirei a chave, volta a ser registro. Ah, Ronan, explica melhor. Bom, olha aqui, ó, uma lista de números, tá vendo? Uma lista agora de... os números ficaram aqui, né, porque tá grande aqui, mas eu podia fazer uma lista de letras. Entenderam? Então, coloquei chave, se transforma numa lista. Isso aqui é registro. Beleza, Ronan, já sei, eu já entendi. Para de repetir. Tô repetindo, né, porque tem gente que tem dificuldade, né, galera? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Vamos lá. Voltando aqui, a gente entendeu, então, que eu passo a tabela, qual a linha que eu quero iniciar a trocar as linhas, quantas linhas eu quero trocar, no meu caso é uma, e aqui, né, eu vou transformar isso numa lista, né? Porque registro novo a ser utilizado, né, tá no nome, inclusive eu sempre falo, coloque no nome da etapa, porque daí fica mais fácil que você tá manipulando, o nome tá falando, não, registro novo a ser utilizado. Beleza, transformei ele numa lista, quando eu colocar concluído aqui, ele foi lá e trocou a linha 4. Então como que funcionou esse comando aqui, ó? Olha só, nessa tabela, né, que era a tabela anterior, offset 4, ou seja, em qual linha você quer começar a substituir. Então eu coloquei 4, o que significa 4? 0, 1, 2, 3, 4. Chegou na quarta linha, então a partir dessa, quantas linhas eu quero substituir? Uma. Então é a própria linha, ele foi lá e trocou. Ronan, troca aquele 1 por 2 ali, vamos ver o que acontece? Ó, olha o que acontece, ele foi... Na offset 4, né, 0, 1, 2, 3, 4, chegou na linha 4, ele excluiu 2 linhas, então ele pega 2 linhas, exclui e troca pelo registro. Então, por isso que eu falei para vocês, eu posso pegar e alterar X linhas ali do meio usando essa função também. Então, eu quero, por exemplo, pegar a linha 5, 6 e 7 e trocar por essas outras 3 linhas. Então, eu venho aqui, falo onde começa, falo 3 linhas e passo a lista com as 3 linhas. Ele vai lá e troca. Ou quero excluir 3 linhas e colocar só 2. Não tem problema, passo a lista com 2 linhas só. Entendeu? Então, esse método aqui pode ser que te ajude bastante aí no seu dia a dia. Aposto que se você caiu nesse vídeo, muito provavelmente você estava aí precisando, né, desse caso de uso aí. Então, espero que tenha te ajudado. E se você gostou, lembre-se, deixe o seu like aqui, ajuda a compartilhar. Preciso muito da ajuda de vocês para o canal continuar crescendo, para eu continuar trazendo conteúdos aqui para vocês, beleza? Então, muito obrigado a você que ajuda. Se você assistiu aqui até o final, deixe seu feedback e comenta a palavra banana, comenta banana no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu aqui até o final. Me siga no Instagram, @RonaVico. A gente se vê aí no próximo vídeo, numa próxima aula. Valeu e se inscreve.